Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Autismo do Bem e essa semana é um episódio muito especial porque nesse dia que nós estamos gravando, a gente está bem pertinho do Dia das Mães e aí a nossa temática, é claro, será as mães atípicas, as mães das crianças autistas e para isso eu chamei para bater um papo aqui comigo a Ariene, que é uma pessoa que ela já ia vir mesmo, a gente já ia conversar muita coisa, só que eu resolvi trazê-la, especialmente pela primeira vez aqui no nosso espaço, nessa data, porque ela é mãe de 3 crianças e é mãe de muitas outras crianças, porque ela ajuda muito as mães atípicas no grupo de apoio às mães que a gente tem aqui na cidade de Juiz de Fora, o GAPA. Ariene, seja muito bem-vinda, obrigada por participar. Obrigada pelo convite. E é isso que você falou, exatamente. O GAPA, Grupo de Apoio a Pais Profissionais de Pessoas com Autismo, está comemorando 10 anos, agora em maio, né? É o maior movimento de Juiz de Fora e daqui a pouquinho nós estaremos nos tornando instituição. Então é um trabalho longo e de acolhimento às famílias. O GAPA ele foi criado justamente com esse objetivo de acolher, que eu não queria que outras famílias ficassem tão sozinhas e desamparadas como eu me senti quando eu tive meu primeiro filho com diagnóstico e ficava ali perdida. Mas é isso? O meu filho vai ficar assim? Não tenho o que fazer? Né? O que eu faço? Para onde eu vou? Então, tornou-se uma grande corrente do bem e hoje a gente faz muito mais do que acolher famílias, né? Estamos à frente das políticas públicas aqui em Juiz de Fora, quase todas as leis de autismo do município partem também, né, do GAPA, de demandas que levamos para a Comissão de Deficiência, para os vereadores, e é uma união entre as famílias, né, uma troca de experiências que ajuda muito, né, o acolhimento e assim, a pessoa sentir, eu não tô nessa sozinha, Sim, e isso sim. faz diferença. E o que cada uma sabe, né, cada uma das mães sabem, cuidadoras, vai ajudando a outra, né. Cada um tá numa fase diferente, mas alguém já passou por aquela fase e de repente vai saber, às vezes é uma palavra, sabe, uma técnica pequena mas que faz toda a diferença. Com certeza. A gente procura geralmente um grupo de mães quando a gente recebe o diagnóstico para buscar informação. Pelo menos foi essa a minha Sim. experiência. A gente sempre vai lá buscar informação, só que a gente de repente se vê envolvida emocionalmente com todas aquelas mães, umas vivendo os problemas da outra, Uhum. principalmente no espectro que ele é muito amplo. Né? Então a gente vai ter diferentes tipos de pessoas autistas, e isso acaba ajudando muito a gente. Eu queria saber, do fundo do seu coração, como você se sente sendo uma mãe atípica? Você sempre sonhou ter uma maternidade atípica? Eu tô te perguntando isso porque eu não sonhei em ter uma maternidade atípica, nem me preparei para isso. Mas eu encarei essa missão com muito orgulho. Uhum. Eu sou muito feliz de ter o Benjamin como autista, de saber que eu sou autista. E você? Eu sempre sonhei em ser mãe. Eu sempre falei que eu seria mãe, de no mínimo 3 filhos, 4 com um adotado. Então, ainda Uhum. falta um para completar a minha família, mas de médio a longo prazo. E eu queria tanto ser mãe que eu estudei para ser mãe. Eu tenho até Olha que hoje lindo. os livros que eu comprei para poder estudar, mas nenhum deles falava: "Você pode ser mãe atípica", né, seu filho pode não vir, né, como as outras crianças. E aí no início, no meu caso, o Crislander, que é o meu mais velho, hoje está com 15 anos, ele veio no nível severo, o grau 3 de suporte, como é dito hoje. E foi difícil, foi muito difícil, porque de repente eu com meus 24 anos, achando que eu estava fazendo tudo errado, Muito né, nova, numa porque época que não tinha muita não informação, tinha. A única né? coisa, referência na época que tinha sobre autista, era o bonequinho da Turma da Mônica que ficava lá quietinho. Era só isso. Então não tinha, essa, vasta, né, informação como tem hoje na internet. Então, assim, meu filho chorava, 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 não dormia. Eu falava com o pediatra: "Ah, não, com 3 meses regulariza".
com 6, com 9, com 1 ano, com 3 anos que ele foi ter a primeira noite inteira de sono. Então, foi tudo muito pesado, né? E eu trabalhando, e a cobrança, você não vai fazer seu filho falar, porque aí o filho passa a ser da mãe, Sim, a na responsabilidade maioria é dos toda da casos. mãe, né? Você não vai fazer seu filho fazer isso, você está fazendo tal coisa, você não está fazendo tal coisa, né? Você está mimando demais. Então, foi muitas das coisas que eu ouvi. E eu, com 8 meses, comecei a questionar o desenvolvimento dele, né? E questionava. Quando fez 1 aninho, resolvi pesquisar na internet. Grita o tempo todo, não dorme, bate a cabeça, gira a rodinha, abre e fecha a porta. Veio uma lista com 22 itens, onde ele tinha 21. Então, assim, dali, eu comecei uma busca incessante por um diagnóstico. Eu sabia ali o que ele tinha, mas na época os médicos davam um diagnóstico com 5 anos e ele tinha 1 ano só. Então eu consegui um diagnóstico dele com 2 anos e meio, lutando muito. E aí a gente começou primeiro com a ecoterapia, foram 4 anos de ecoterapia, porque ele mais caía que andava. Hoje eu entendo que é hipotonia que ele tinha, que antigamente, aliás, até hoje não se fala muito, né, da maneira adequada sobre a hipotonia no autismo. Não dão tanta atenção para isso, que determina muita coisa, né, Aline? Exatamente. Então, assim, hoje eu vejo, ele fez 4 anos e precisava de mais, porque a fisioterapeuta ainda trabalha essa hipotonia com ele, subindo morro, descendo morro, assim como os meus outros filhos. Então, assim, quando eu tive a resposta do médico, eu saí e fui direto para o meu trabalho. Eu ia trabalhar uma madrugada inteira no shopping, inventariando as peças da loja. Eu trabalhei a noite toda chorando, sabe? Mas é aquilo, o choro pode durar a noite, né? Mas aí de manhã, cheguei em casa, dormi, acordei aonde tem ecoterapia. Então, bora para a luta. E comecei a pesquisar sobre autismo. Eu sempre falo com as mães, eu sempre indico o filme Meu Filho, Meu Mundo. Ele foi um filme que foi muito importante para mim, é um filme antigo, mas que tem no YouTube legendado, e foi com ele que eu fui aprendendo primeiro, sabe? Que eu ia lá, ficava olhando, e é muito bom, que é do método Sunrise, que nem é falado aqui no Brasil, e que hoje até através do aba naturalista que é falado, na verdade, você... Tem técnicas do Sunrise. Exatamente. Então, teve uma vez só, inclusive, um curso aqui no Brasil, e o Cris era pequenininho e eu não tive como ir. Foi muito triste para mim. Mas, então, assim, eu não esperava, mas quando eu vi que tinha alguma coisa de errado, busquei, não me intimidei, né? Fui em frente, sentindo luto, sim. Quando eu vi uma criança brincando, né, fazendo lá tum, tum, tá. Eu lembro direitinho, teve uma vez na loja, o pai com o filho com as baquetas. Mostra pra tia, tum, tum, tá, tum, tum, tá. Eu saí do balcão, né, do caixa, fui lá pra dentro e comecei a chorar. Porque eu queria muito que meu filho fizesse aquilo. Mas teve uma outra ocasião que foi mais forte. Eu, no setor infantil, uma mulher veio, eu quero uma roupa para um menino de 3 anos, eu, né, explicando, mas qual que é o tamanho? De repente é bom levar um pouquinho maior, porque criança perde rápido. Ela, deixa eu te falar, é pro enterro. E aquilo assim, eu já tremi inteira. Eu falei, como assim? O que aconteceu? Nossa, me dói até de lembrar. Eu tô comprando para o filho de uma amiga. Ele estava com câncer. Então, eu até me emociono de lembrar, porque ali bateu, foi um choque tão grande para mim, porque aquela mãe com certeza ia querer o filho dela de qualquer forma, só queria o filho dela vivo. E dali, assim, eu falei, sabe, não vou chorar mais, né? É continuar correndo atrás. Lógico, tem dias bons, tem dias ruins, né? Os dias ruins, eles são puxados e a gente vai chorar sim, porque somos humanas, mas a gente respira fundo e segue em frente. E eu não me intimidei tanto, que eu tive mais 2, né? E já preparada. Não tem problema se vier autista, por quê? Eu também sou, e aí o primeiro, que é o difícil, que a gente não sabe nada.
E aí, assim, eu dei um espaço bom entre os meus filhos. Qual a diferença? A Kiara vai fazer 8 anos, agora é dia 17, meu presente Dia das Mães. Eu sempre sonhei ter uma menina. Inclusive, 3 anos antes de engravidar dela, eu já tinha roupa de menina. Olha. Eu lembro que na época eu marquei. Você queria bastante ser Eu mãe, marquei né? nas redes sociais, todo mundo que me chamava de. Falava, você é doida, você tá comprando roupa de menina. Eu falei, eu não falei que eu ia ter uma menina. E depois o Benício tem 3 anos. Então, assim, eu dei um espaço entre a Kiara e o Benício, que foi menor, porque o Cris foi o que demandava de muita atenção. Então, a Kiara teve uma estimulação precoce, nível 1 de suporte. O Benício está com seus 3 anos, já teve a poda, algumas pequenas regressões, nível 1 de suporte. Todos fazem terapias, né? Tem professores de apoio. O Benício ainda está na creche, mas E tem toda a sua expertise. Exatamente. Já, né? Então, assim, que eles têm um cuidado, um carinho muito grande. Então, assim, gente, eu amo ser mãe. E, assim, eu falo, por exemplo, eu tomo conta de crianças autistas. Eu falo, eu tenho a minha formiga, eu tenho o meu Miguelzão, porque, assim, é meu. Se eu tô cuidando, é meu. Então, assim, qualquer criança, qualquer mãe que eu vejo que precisa de um acolhimento, eu tô ali e eu vejo, de fato, como se fosse minha. Semana passada aconteceu uma situação em uma das clínicas de uma menininha, ela não queria tirar a roupa de frio e estava quente, e ela estava suando e brigando para tirar. Ela estava com um brinquedinho lá da clínica que era de encaixe. Vem cá com a tia. O que é isso? Ela, gato. Eu falei, é um gato. Eu acho que é um cachorro, hein? Au, au. Vamos fazer o seguinte? Vamos montar comigo? Eu vou montar com você. E aí, cada vez que montar uma pecinha, a gente vai abrir um pouquinho o zíper, tá bom? Eram 5 peças. Na quarta, ela já tinha tirado a blusa toda. E a mãe dela, meu Deus do céu, eu brigando aqui pra ela tirar. Tá vendo? É isso que eu preciso aprender. Eu falei, não, mas aqui são anos de experiência. Não esquece, é 15 anos de experiência. Então, assim, a gente vai aprendendo a lidar. Quanto mais a gente lida, e também associado ao estudo, porque a gente tem que aprender. E tem muita coisa sendo descoberta, né, sim, Aline? A gente está sim. vivendo essa época de trazer muita informação para a gente, de orientar. O que eu acho interessante, essa questão do autismo, é a questão do comportamento. Porque a gente, como mãe, tem que aprender a avaliar o comportamento. Sim. Eu tenho explicado muito isso para as pessoas, assim. Porque o autismo, todo mundo fala, não tem cara. Então, e isso determina muita coisa. Por exemplo, quando a gente está falando de inclusão, basta você observar quando chega uma criança que tem a trissomia, que é a síndrome de Down, ou que chega uma criança que é deficiente visual, todo mundo já começa, porque ele enxerga ali uma diferença, todo mundo já começa a mudar o seu comportamento, tentar acolher. Agora, o autista que não tem um rosto, muitas vezes ele sofre preconceito porque a pessoa não foi avisada de que ele precisa. Então, por isso que a gente trabalha, tem essa preocupação com a inclusão. E sempre a dica que eu dou, que foi uma dica que eu dei muito para minha família, foi assim, como a gente vai cuidar do Benjamin? Como a gente pode te ajudar? Eu falei, vocês têm que observar o comportamento dele. O que ele faz que é diferente e que não tá legal ou que tá trazendo algum tipo de prejuízo para ele, o que a gente pode fazer para ajudar nisso? Então, ser mãe de uma criança autista, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se não é isso, a gente ficar observando e vendo o que a gente pode fazer, eu tenho a ideia de que a gente nunca para. Porque, por exemplo, hoje eu tive um episódio complicado com o Benjamin, ele meio que fugiu na hora que a gente estava indo para a escola, a gente não se deu conta, a gente é muito seguro, mas ele saiu andando, e quando a gente foi ver, ele já estava na rua e ele falou que ele ia embora sozinho, que ele queria ir embora a pé. Mas ele tem 8 anos, mas ele não tem noção nenhuma de perigo. Ele ia enfiar na frente do carro, porque diferente de uma criança de 8 anos, ele não tem certas percepções ainda. E a gente passou muito aperto. E eu falei assim, meu Deus, será que eu não estou observando? A gente se cobra o tempo todo para observar o comportamento deles. Não é isso que ao longo dessa jornada você faz? Quando eu vou falar no caso assim, eu tenho 2 verbais e um que eu considero verbal, aquela pessoa que vai conseguir se virar numa rua sozinho. Então, o Cris, ele não faz isso. Se você falar com o Cris, tira a roupa, ele vai tirar a roupa. Então, super inteligente, autodidata, lê na missa,
canta, tem ouvido absoluto, sabe inglês naturalmente, mas o que adianta tudo isso hoje? Se Deus quiser, no futuro, tudo isso vai trazer um retorno positivo para ele. Mas hoje, com os seus 15 anos, isso não ajuda na interação escolar que ele precisa com os colegas, né? Não ajuda na convivência dele com o outro. Então, eu tenho que estar realmente o tempo todo observando os três, né? Mas principalmente o Cris nas atitudes. Por quê? Algumas coisas que são feitas quando é pequenininho é bonitinho. É bonitinho quando tem 7 anos, não quando tem 1,70 m. Então, por exemplo, o Cris tem hiperfoco em cílios. Se ele estivesse aqui, ele ia estar assim em você, querendo ou colocar a mão ou colar o rosto no seu para sentir os seus cílios ou ficar assim. Exatamente, por causa do seu olho, porque ele gosta de olho claro. E ele faz isso com qualquer pessoa, pode ser homem, pode ser mulher, que tem tatuagem agora, ele quer ficar vendo se tem nome, ele quer saber o que é, e aí assim, ele não fala nada? Fala. Qual o seu nome? Qual a sua data de nascimento? Às vezes pergunta até seu endereço, né? E assim, aí ele vai lá e calcula de cabeça a sua data de nascimento, quantos anos você tem, mas ele não consegue fazer a conta no papel. Então, essa questão, por exemplo, do olho, do gostar do olho, né, de ver a cor, do tamanho dos cílios, a gente está numa era que a mulherada, as mocinhas, todas, é isso. E aí é um problema. Todo domingo a gente vai na feira, desde que ele tem 4 anos. Eu comecei a trabalhar com o Cris, eu falei, esse menino precisa trabalhar as questões sensoriais dele. Tem lugar mais bagunçado do que feira? Não. Então, assim, com 4 anos eu comecei... muita gente, muito barulho. Exatamente. Então, com 4 anos eu comecei a ir na feira com ele. Já uma semana antes trabalhando em casa, mostrando, com dica visual. Olha, primeiro a gente vai passear, vai procurar um brinquedinho. Eu sempre vou nos vendedores ambulantes. Adoro aquele pedacinho ali. Já comprei muita coisa didática boa para ele. E até hoje eu compro. E aí Você já vai explicando para ele o que vai acontecer. Gente, essa é uma dica. Exatamente. Todo mundo pergunta como eu posso lidar com o autista e tal. Essa previsibilidade, essa receita que a Ariane vai ensinar aqui é ótima. A gente tem que dar justamente a previsão do que vai acontecer, porque senão desregula. O que é isso? Eu tô acostumado, eu tô acostumado numa rota. Se eu pego um Uber, ele pega outra rota, eu travo na hora. Por que você tá indo por aí? É assim. Só que eu sei verbalizar para o motorista. E um autista que não sabe verbalizar uma criança, ela vai se regular. Ela vai começar a bater, vai se jogar, vai se manifestar ali da forma que ela consegue transmitir. E aí eu já falava com ele, primeiro passear, depois vamos procurar um brinquedinho, depois lanchinho e por último pula-pula. A gente descia do ônibus, o que já tinha? Pula-pula. Mas ele passava gritando, arrastando. Era mais fácil eu levar ele? Era, mas não era isso que eu queria. Eu não queria facilitar a vida dele, eu queria ensiná-lo a suportar ambientes ruidosos, a conseguir ficar no meio de movimento, a conseguir trabalhar o tempo de espera. Por quê? Era eu entrar na casa lotérica, parar, e já se deitava no chão e começava a gritar e bater a cabeça. Então eu precisava, era necessário trabalhar. E graças a esse trabalho que foi feito lá quando ele tinha 4 aninhos, é que hoje, aos 15 anos, ele vai em qualquer lugar, a gente vai em restaurante e ele fica muito bem. Foi fácil? Não. 3 domingos apanhando. Indo para casa, sendo a sensação do ônibus. A partir do 4º, ele já entendeu que não ia adiantar. Porque uma coisa que acontece muito, a família tenta. Aí a criança começa a gritar, começa a fazer birra, e muitas vezes a birra evolui para crise, que muitas mães têm dificuldade de entender. É birra ou é crise? Às vezes começa com uma birra que evolui para crise. O Cris tem muito disso, desde pequeno. Então, assim, ele tem que saber fazer o manejo. Se você vê que a gente sabe até o ponto limite do nosso filho. E aí a gente tem que saber, nesse observar o que acalma, né? O que estressa mais. E para poder ter ali as formas de conseguir acalmar antes que vire crise, porque depois que vira crise, não adianta. É respirar fundo, né, esperar passar, tentar tirar daquele local, daquele ambiente que teve a crise, porque se ele ficar no mesmo ambiente, não vai melhorar. E depois que passou,
Não adianta relembrar. Olha, aquilo e tal aconteceu, vai voltar de novo. Esquece. Se foi uma coisa de errada, que teve que chamar a atenção e tal, esquece. Espera no momento que ele estiver muito bem, um outro dia, outra semana, e olha, quando acontecer tal situação, você age dessa forma, e não da, né? Então, assim, pra gente não ficar desencadeando crises. E assim, então, como eu estava falando, eu vou no CRIS desde 4 anos na feira. O pessoal lá, quem é das antigas, conhece ele, desde pequenininho. Inclusive, eu já ajudei até uma pessoa que tinha um espaço lá de pula-pula, perguntou, Ariane, eu tô com problema na prefeitura, eu preciso provar que eu já tô aqui há 7 anos. Você tem foto? Que você sempre tirou? Eu falei, não é que eu tenho? Fui lá e, assim, através de fotos, mostrando ele lá pequenininho, com data e tudo, lá das redes sociais, a gente conseguiu ajudar lá um amigo nosso. Então, hoje na feira, alguns, né, a maioria dos vendedores conhecem eu e conhece ele, mas as outras pessoas não, e quem é novo também não. Aí chega aquele menino enorme, gente, ó, ele pode estar com cordão de autismo, eu comprei um cordão escrito autismo, as pessoas não veem. Cordão de quebra-cabeça, de girassol, não vê. Não reparo. E aí, ele não quer andar comigo, colado comigo, ele quer... sabe? Sair andando. E foi engraçado você comentar, né, do seu filho querer ir para a escola sozinho. O meu filho, 2 semanas atrás, aconteceu isso. Ele simplesmente ficou muito nervoso quando ele me viu na escola. Eu quero ir sozinho com os meus colegas. Todo mundo sai sozinho. Tem hora que ele fala umas frases assim, mas não é um diálogo. Ele só fala a frase. Olhei e falei, vai. Eu estava com a professora dele, eu ia atrás. Mas o que acontece? Ele estuda bem ali no Fernando Lobo. A professora atravessa ele a rua, então ele segue pela calçada todinha até chegar na clínica. Como ele não foi atravessado a rua, ele seguiu na mesma calçada que teria que atravessar ali em frente à Igreja São Mateus, que é um cruzamento de 4 ruas, né? Então, um sinal abriu, o outro fechou, ele ficou meio assim, e uma mãe da clínica passou e viu ele, não tinha o meu contato, entrou em contato com a clínica, que ela ficou preocupada, né? Mas essa mãe não sabia que eu estava, só que eu estava lá para trás, mas assim, lá para trás, porque o bichinho meteu o pé, porque eles são muito rápidos. E o Cris, ele não anda, ele literalmente, gente, ele corre. E aí, treinei com ele de novo. Fomos a pé, devagar. Eu explicando, tá vendo, Cris? A rua é assim, você tá vendo? 4 sinais. Aquele abriu, ó, mas o outro fechou. Ó, aquele fechou pra cá, ó, mas abriu, tá vendo o carro vindo pra cá? É o bonequinho ali, ó, que você tem que ver, tá vendo o bonequinho vermelho? Vermelho proibido andar, você lembra? Ficou verde, pode. Então eu fiquei ali um tempinho com ele pra refazer, pra ele, assim, lembrar tudo. Porque, assim, nós precisamos da independência, mas uma independência, porque é cobrado se a gente não dá autonomia, mas se a gente dá autonomia e der alguma coisa de errado, também... A responsabilidade é nossa. Exatamente. Então, assim, é pressão difícil, 24 horas. Porque, por exemplo, a mãe que viu ele ali, né, meio assim, perdido e tal, não sabe que eu tava na rua, só que eu tava lá atrás, porque ele saiu correndo, porque eu ainda terminei de falar com a professora. Né? Então, assim... É um trabalho dobrado. É complicado. E aí, assim, na feira, eu tenho que ficar assim, porque eu vejo ele indo na minha frente, e aí, de repente, a pessoa de cara feia com ele. Por quê? Não viu o cordão do autismo e acha que ele tá olhando. Né? Desculpa, é porque ele é autista, ele gosta de olho, ele gosta de tatuagem, e eu já vou justificando. Eu morro de medo desse menino apanhar, sabe? E eu tenho mães que já apanharam. Sim, você tocou num assunto que era a minha próxima pergunta. Como você lidou e como são as suas experiências em relação ao preconceito? Eu acompanho muita coisa na internet, eu vejo muitas mães... recentemente, a gente teve um episódio no Dia do Autismo que uma mãe compartilhou o quanto que é difícil, quantas vezes ela, ao usar a prioridade que a filha tinha direito na fila, teve caso da mãe falar assim, da outra mãe falar assim, então é bom ser autista? Assim, uma coisa... Aí ela mostrou, falou assim, você acha bom ser autista? Eu tô toda machucada.
que eu fui conter meu filho 2 dias antes numa crise, minha filha. E como é para você, como foi ao longo desse tempo, passar por situações de preconceito? Olha, já passei por tanta coisa em 15 anos que, nossa, passa um filme na cabeça quando vem falar de preconceito, ou de duvidar da capacidade, que uma vez que você também duvida da capacidade de alguém, você tá é um preconceito, Sim. né. Então, assim, na creche, que quando eu fui chamada pela psicóloga, ela falando comigo que eu queria tanto que ele fizesse uma coisa que eu estava acreditando que ele estava fazendo. Porque eu pegava a mãozinha dele, eu desenhava o cavalo, que ele fazia ecoterapia, ele desenhava o ganchinho de colocar o pé da sela, ele desenhava a sela do cavalo, e eu postava nas redes sociais, né. Eu criei a página Crescer Sorrindo Autismo, um novo olhar sobre o mundo, onde eu postava as coisas dele. E aí, eu falei com ela: "Mas você tá falando que eu sou doida?" Foi esse termo mesmo que eu usei. E ela: "Não, mãe, é porque você quer tanto que ele faça." Eu falei: "Não, você tá falando que eu estou fazendo uma coisa e colocando na internet como se fosse meu filho." Então, assim, chegava lá na creche, cadê o baralho do Patati Patatá? Cadê a massinha do Cris? É como se o mundo dele se resumisse naquilo, sendo que não era. Quando ele saiu da creche, e ele fazia CAEE na época, que assim, é da rede municipal, Sim. que foi o meu grande suporte. Eu nunca tive suporte da saúde pública, agora da educação eu sempre tive, principalmente CAEE. A Alice Lana, que é uma excelente profissional, e assim, a Alice Marangon foi assim, 2 profissionais que fizeram toda a diferença na minha vida, na vida do Cris, que me ensinavam e eu ia aplicando nele as coisas que elas me ensinavam. E que assim, até hoje eu tenho contato com elas, que fez toda a diferença. E na época a Alice Lana começou a juntar provas comigo, que o Cris sim, ele tinha potencial, né. Então assim, o primeiro preconceito veio, então assim, da creche. De não acreditar no De potencial dele. de falar que eu fazia as coisas que eu, né, estava fantasiando. E chegou a cogitar, às vezes ele tá alucinando porque ele vê televisão, muita televisão, mas ele nem vê televisão. Esse menino para quieto um minuto. Teve um dia também, tinha alguns pontos específicos que ele dava crise, lá de casa até chegar na creche. Um percurso de 21 minutos durava mais de 1 hora. E aí teve um dia que um conhecido parou, eu tentando assim, pegar o Cris do chão, e ali, por que ele tá fazendo isso? Seco. Ele é autista. E voltava a cara pro Cris, tentando pegar no chão. Mas o Messi autista é um gênio. Aí, assim, sabe, respirar fundo, eu dei a resposta lá nele, ele virou as costas e continuou andando. E aí nesse dia, inclusive, Deus abençoou, porque estava uma crise muito feia, passou um vizinho e ofereceu uma carona. Eu falei: "Eu quero, eu quero." E nós fomos. No meu trabalho, teve uma vez eu estava fazendo uma dinâmica de grupo com pessoas maiores de 18 anos, adultas. Era uma dinâmica exatamente de Dia das Mães, tem alguns anos que isso aconteceu. Que era para colorir, fazer né, tinha um propósito lá, a dinâmica. Aí eu virei para o menino e falei: "Fulano, por que você fez assim, de qualquer jeito?" A pessoa tinha 1 mês de empresa só. É só para mostrar uma mãe qualquer com filho retardado autista." Pensa numa sala inteira olhando para minha cara. Eu respirei fundo e falei: "Quem falou que autista é retardado?" "É sim, vai no psiquiatra." Eu falei: "Então, autismo é isso, 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 e um dia eu vou trazer meu filho aqui para você conhecer ele." Aí a pessoa não sabia onde enfiar a cara, aí aquelas situações ele podia ser preso. que tenta contornar a situação e piora. Aí teve uma menina que usou até um termo pejorativo com ele, mandando calar a boca. Eu mesma não levei para os superiores, mas a pessoa ficou revoltado e levou. E machuca a gente como mãe. Sim, a minha sorte é porque, assim, ou talvez sorte dele, é porque o Cris já tinha uns 5 anos na época, então, assim, eu já, sabe, tinha algumas coisas mais bem internalizadas dentro de mim. Então, assim, foi difícil, mas aí veio o supervisor conversar comigo, aí falou: "Ariane, não é nem
por questão de você, é um preconceito contra qualquer pessoa e tal, não sei o quê. E assim, graças a Deus ele não ficou na empresa depois, não por causa disso, mas enfim. Mas não durou não. Então, até dentro do meu trabalho eu já passei por isso. Mas aí você vê, eu sempre falo do tipo de ignorância. Quem é ignorante? Tem a pessoa ignorante que a gente fala, por exemplo, a pessoa é ignorante porque ela é analfabeta. Ela não teve a oportunidade de aprender, porque viveu na roça, teve que trabalhar a vida toda e tal. E tem a ignorância daquela pessoa que quer ser ignorante, que não quer entender, compreender e aceitar algo. O conhecimento está ali, está todo mundo mostrando, está fácil, o acesso é fácil, e ela simplesmente prefere ficar com aquela mentalidade pequena, como o autismo é moda, todo mundo agora é autista, quer ser autista para poder ter benefício, como se a gente de fato tivesse benefício. Não, não tem. Não, eu não, pelo menos eu não vejo eu como uma beneficiária, né? Nem os meus filhos com todos os dons que eles possam ter. Eu não acho que... É só fazer uma conta matemática muito simples. Se um salário mínimo do BPC paga todas as despesas que a gente tem, em especial para cuidar. Mas ainda assim, tem a questão que não é todo mundo que tem BPC. Ainda é uma tem minoria. isso. Eu não tenho por quê? Porque eu sou CLT, um salário mínimo. E aí, meu filho tem seletividade alimentar, ele precisa de suplementação, né? E se eu não tivesse plano, que é do meu trabalho, inclusive? Porque teve instituição que já falou que meu filho era severo demais para estar lá, que não tinha condição, que precisava de integração sensorial. Para o outro, ele já não era tão severo e precisava só de psicóloga, mas como se as pernas dele viviam roxa por falta de consciência, de espaço, precisava de fisioterapia ou de terapia ocupacional. Se ele não é verbal de conversação, ele precisa de fono, né? Então, assim, o CRIS, ele vem numa crescente evolução e o Benício e a Chiara, eu sou muito grata ao meu trabalho, ao plano de saúde que é completo, que, assim, os meus filhos mais novos tiveram uma oportunidade que o irmão não teve. Mas tanto por questão de tempo, né, que, assim, quando estava lá descobrindo que o Cris era autista, que a Lei Berenice Piana estava, né, começando, que o autismo estava sendo reconhecido como deficiência. Sim. Então, assim... Os últimos 10 anos, gente, foram cruciais para o desenvolvimento de política pública. Exatamente. E ainda assim, o que eu falo muito, eu já até comecei a falar aqui no canal, a gente tem muita política pública também que está no papel, mas na hora de aplicar, a gente sabe que não funciona, né, Ariane? Principalmente se a gente for falar do Brasil todo, né? A gente sabe que tem muito lugar que não tem. Então, eu acho que é um grande desafio, eu acho que a gente tem que pensar muito de como a gente, como sociedade, pode lidar com essas diferenças. Sim. Né? Porque essa semana ainda estava falando muito com a minha mãe, a gente está ressignificando muito a nossa relação, porque eu fiz o meu diagnóstico tardio, e eu sofri muito na minha infância, e ela também sofreu por falta de informação. Né? Então, eu estava falando muito com ela. O problema em si não era exatamente só ela não ter informação e saber o que fazer comigo. Era um grande problema, mas o maior problema, os meus traumas, as minhas tristezas vêm de eu ter sido castigada porque os especialistas, o pediatra falava assim, esse comportamento dela assim, bate mais nela, agride ela, porque senão ela não vai se tornar gente. Então, os meus traumas não vêm de eu não ter sido acolhida, ter feito uma terapia, vem de eu ter apanhado por conta de um comportamento que neurologicamente eu estava formatada para agir daquele jeito. Exatamente. Né? Então, se a gente, enquanto sociedade hoje, não mudar o nosso comportamento de aceitar as diferenças, é como se a gente continuasse mandando bater, castigar as pessoas que são diferentes. Não é? Eu passei pelas mesmas coisas que você, essa questão de, não olha no olho, é sonso, então apanha para olhar no olho, ficar de castigo, né, em cima do milho, eu ainda peguei essa fase, em cima do milho virado para a parede. Não gosta de abraço, não gosta da gente, essa pessoa metida, bate nela para ela ficar mais associável. Isso, sempre com muitas rotulações, né, quer ser melhor que os outros, né, não vai conseguir, eu ainda assim, ouvia coisas horríveis,
nunca vai conseguir nem fazer uma faculdade. Eu falei, tô muito bem formada, graças a Deus, e ao meu empenho, né, tudo que eu corri atrás, e eu fico muito, e assim, eu sempre fui muito tinhosa, e muito assim, nunca vou ser nada daquilo que as pessoas falam. Então assim, falava que daqui a pouco vai estar no mau caminho, daqui a pouco vai estar usando droga, daqui a pouco tá fazendo isso, daqui a pouco tá fazendo aquilo, por conta do meu jeito de ser, eu sempre falava, eu vou calar a boca de cada um, vou fazer minha faculdade sim. Então, assim, sabe, da mesma forma que todas as pessoas, médicos que apontaram para o meu filho e falaram que se ele comesse sozinho ou saísse da fralda já era muito, eu falo, meu filho vem calando a boca de cada um, desde que ele é pequeno, mostrando todo o potencial, quando, né, ele vai no restaurante, ele escolhe o que ele quer comer, quando ele agora falou comigo, né, igual eu falei, não conversa, mas, Cris, olha a blusa que a mamãe comprou pra você, eu achei linda. Star Wars, feia. Eu, Cris, é bonita, é vinho. Feia. Demorou uns 2 meses pra ele usar a blusa, mas assim, isso ótimo. É um avanço, porque um avanço, ele comunicou que ele, sim, né, que ele gostou, que ele não gostou, exatamente. Ele sabe entender bem isso. Ele nunca tinha tido uma festa. Ele falou, desde o ano passado, e tá. 15 anos, festa neon. 15 anos, festa neon. Ficou o ano inteiro repetindo na minha cabeça. Falei, eu vou dar um jeito, vou fazer uma festa. Ele teve a festinha neon dele esse ano, ficou todo feliz. Eu cultivando o cabelo dele desde a pandemia, tava até aqui, né? E aí ele quis cortar, e eu várias vezes, eu achando que era as terapeutas, que a terapeuta começou a falar muito, você tá influenciando meu filho. Não, ele que falou comigo, eu, Cris, você quer realmente cortar o cabelo? Aí faz assim, tá? Aí assim, eu tentei fazer de tudo pra ele mudar de ideia, mas sem forçar a barra, mas é porque eu tava cultivando ele, eu tava gostando do cabelo dele. E aí, assim, ele quis, cortou. E aí eu tô com o cabelinho dele lá guardado no meu carro, vai ficar de recordação. Mas assim, eu tenho que mostrar que eu ouço o que ele tá falando. Por mais que eu ame o cabelo dele, que seja lindo, né, caracolado, sim, grande, assim, se ele quer cortar... E você lutou por esse momento, onde que ele tivesse a autonomia, a condição de olhar para dentro dele e falar, sim, eu quero isso, eu não quero. Exatamente. Né? Eu acompanhei ali no início, logo que eu entrei para o GAPA, eu vi os vídeos, e hoje, como o Cris era e como o Cris está hoje, recentemente eu vi dele na musicoterapia. Eu falo com todo mundo nos bastidores, que ele, nossa, assim, é a maior prova social de que vale a pena investir. O doutor Antônio Aguiar, que é pediatra, inclusive acompanhou o Cris durante os anos que ele teve lá no ambulatório autista, falou que ele o Cris é o caso de maior sucesso que ele conhece, que era um menino que batia com a cabeça, né, manuseava fezes, e isso foi dos 2 aos 8 anos, aí o desespero que isso acontecesse na escola, na creche, em algum lugar que eu não tivesse ali para proteger ele, porque eu cresci vendo os colegas rindo dele, chamando de retardado, e assim, ele pode não entender o motivo pelo qual tá rindo dele, mas ele sabe que tá rindo dele. Sim. Então, eu acho que isso embaralha ainda mais a cabecinha dele. E até hoje é assim. Então, sabe? Quando você olha para trás assim e vê, né? Eu vejo assim, nossa, meu filho é um vitorioso. E eu sempre falo que, eu sempre digo que Deus me abençoa muito, todo o bem que eu faço, retornando para os meus filhos. Né, porque assim, ver o avanço que o Cris está hoje, quem conhece ele desde pequenininho, o Instituto Aviva, que ele entrou quando ele era severo ainda, e aí as fundadoras jamais imaginavam ver o Cris assim. Né? Então, assim, aquele menino que se soltasse a mão, ele saía correndo para a rua, agora anda sozinho. Né? Assim, lógico que com supervisão, e tudo bem treinadinho ali, mas ele está caminhando, sim, né? Para uma criança que era totalmente dependente, com 5 anos não conseguia fazer isso. Ele não conseguia fazer isso, esse movimento. Era só uma madeira, ele ia virar o copo, beber alguma coisa, se jogava todo. Então, assim, quando a gente tem um segundo filho, aí cada um é de um jeito. Mas qual a referência que eu tinha? Que eu esqueci tudo que eu tinha estudado. Minha referência passou a ser o Cris. Ele a Kiara na creche, com 1 ano e 6 meses, aí a creche falou assim comigo, ô mãe,
tem coisa que era pra Kiara tá fazendo que ela consegue e que ela não tá querendo. Falei, o quê? A beber sozinha no copo. Mas criança de 1 ano e 6 meses bebe sozinha no copo? Bebe. Não, é porque o Cris fez isso com 5 anos. E aí, no mesmo dia, eu tenho isso gravado. Eu fui lá, dei o copo de café com leite, coloquei assim. Ela foi, pegou, bebeu. Ela consegue. Então, até meio que sem querer, algumas coisas eu tava, assim... A sua referência era ele, que então era algumas coisas eu tempo tava diferente. prendendo o desenvolvimento dela, não incentivando, mas assim, porque como o Cris teve muito problema motor, então eu vou focar no motor. Porque a Kiara, apesar do Cris ter muita hipotonia, a Kiara tinha mais. Com 10 meses ela engatinhava, mas foi andar com quase 1 ano e 4 meses. E aí, assim, demorou mais para andar. O Cris era caindo, né? Um passo caía, tropeçava. Mas com 1 ano e 2 semanas ele estava andando. O Benício, com 10 meses, já estava correndo pela casa. Então, assim, é cada um de um jeito mesmo. Sim, então, assim, aí já no Benício, opa, não vou ter referência de ninguém. Benício é Benício, vou seguir como que tem que ser o desenvolvimento infantil, eu trabalhando com ele em casa e a cada 3 meses sendo avaliado pela fisioterapeuta para ver a parte motora e com 1 ano, bora fazer intervenção precoce. Ai, que legal. Gente, se deixar, a gente vai ficar aqui Ah, conversando é toda a assunto vida. que não E a falta. gente vai trazer mais a Ariane aqui para bater um papo. Eu queria que você encerrasse falando um pouquinho de uma mensagem que você gostaria de deixar. Primeiramente para as mães atípicas, mas que seja uma mensagem que possa servir de inspiração para todas as mães. Eu vou falar a minha depois, eu quero que você fale a sua. Ai, gente, é tão difícil. Eu acho que todas nós, mães, dedicamos ao máximo possível a nossa vida aos nossos filhos. E por mais que nós façamos, vamos sempre nos sentir culpadas por estar falhando de alguma forma, ou por estar trabalhando demais e não estar dando a atenção ou que precisa, ou por, de repente, ter deixado de trabalhar e não pode dar tudo que o filho gostaria. E no caso de nós, mães atípicas, nós abrimos mão das nossas vidas, muitas vezes, totalmente, principalmente nos níveis severos, né? E eu falo com propriedade porque eu deixei de trabalhar quando o Cris era pequeno, porque eu via que meu filho precisava de mim, porque só eu via potencial nele, ninguém mais. E tem, infelizmente, casos de sucesso como o meu filho, mas que ele é exceção. Infelizmente, a maioria dos autistas, cerca de 70%, tem a deficiência intelectual. Então, não vão ter a mesma evolução que o meu filho. E eu sei que é difícil. Eu sei que é triste, eu sei que é doloroso. Eu sei que os dias passam muito devagar e as noites muito rápidas. Ou não, porque tem aqueles que não dormem nem de noite. Então, a fé. Nós estamos aqui por algum propósito, que só quem nos criou sabe. Então, eu acho que a fé é capaz de mover montanhas. E mesmo quando a gente não entende o sentido, porque eu não entendo por que eu sou autista, por que os meus 3 são... tem a questão fácil, é genética. Mas, e fora isso? Qual que é o propósito por trás disso? Ninguém sabe. Então, assim, vamos buscar a Deus e comemorar, por mais pequena que pareça, sabe? Seu filho riu para você, em algum momento, ele pode ser aquela criança nervosa, agressiva, em algum momento do dia, ele vai conseguir te olhar e vai dar um pequeno sorriso, que seja de 1 segundo, de 5 segundos. Aquele é o seu filho. É a essência dele que está dentro dele, que por algum motivo ele não consegue mostrar ou ainda não foi descoberta a forma para ajudar ele a mostrar isso. Não existe autismo fácil. Autismo leve não é fácil. Eu estou aqui, grau 1, que tenho meus outros 2, e não é fácil também. Tem momentos que os 2 me dão mais trabalho do que o Cris, inclusive. Então, é uma mensagem para a sociedade.
parem de rotular, nós mães. Mães, parem de rotular e apontar umas às outras, porque acontece muito. E é difícil, cada uma sabe da sua dificuldade, cada uma sabe da dificuldade do seu filho, e tudo que a gente precisa, nós como mães, é se ajudar, se acalentar, se dar uma palavra de força, uma palavra de apoio. É injusto ter um único dia para falar Dia das Mães, porque todos os dias são dias nossos, os 365 dias do ano. É injusto que seja apenas um, que todo o nosso esforço, né, seja lembrado, sendo que a nossa meritocracia começa do dia que o nosso filho nasce, durante toda a sua existência. Então, assim, do fundo do meu coração, eu desejo um feliz Dia das Mães para todo mundo, e com um olhar carinhoso para cada criança, para cada seu filho, porque por mais difícil que seja a nossa trajetória, sempre tem algum momentinho do dia que a gente consegue perceber a essência. E é nessa pequeno instante de essência que você captura, que você renova as suas forças, a sua fé, a sua esperança para conseguir seguir em frente. Que lindo. Obrigada, Ariane. Assim, eu queria falar que eu não tenho nem um pouco de tristeza de ser uma mãe atípica. Eu sou muito feliz. Eu já tive a oportunidade de falar aqui que eu sou feliz de ser uma mãe atípica, porque eu enxerguei que o caminho de descobrir quem eu sou como autista foi ter um filho autista. Talvez se eu não tivesse um filho autista, eu nunca saberia quem eu sou de verdade. Quem eu né, como identidade, né? Eu sei Sim. que eu tenho uma personalidade, mas a minha identidade como autista me define muita coisa. E foi por meio dessa descoberta que tudo ressignificou na minha vida. Então, eu acho que eu sou muito feliz de ser uma mãe atípica, e o recado que eu queria deixar é que a gente parasse um pouco de romantizar a maternidade como... né? Algo, igual você falou no livro, eu imaginei que seria assim, assim. Porque a maternidade, eu acho que é a maior maneira que Deus escolheu para transformar o ser humano, né? Porque uma mãe, ela realmente experimenta um amor incondicional, e a gente não tem um único caminho. Então, se a gente começa a romantizar que tem que ser daquele jeito, a gente torna a nossa vida mais sofrida, porque não é assim que vai ser, e torna a vida das outras pessoas também. E o contrário também é verdadeiro. A partir do momento que a gente começa desde sempre a abraçar a diversidade, a gente vai entender melhor o mundo, a gente vai sofrer menos. Então, eu acho que o caminho é esse, assim, a gente não romantizar a maternidade, a gente abraçar como propósito a missão que Deus nos deu, assim, mesmo no nosso caso como mãe atípica, e ver nisso um propósito de ensinar. Eu acho que a gente tá inclusive, investindo no conteúdo educativo aqui, porque eu acho que a sociedade precisa muito, muito, Ariane, aprender sobre a diversidade. A gente vê muito a inclusão sendo utilizada mesmo como uma plataforma política, como um discurso, mas com poucas ações. E não é só também o governante que tem que fazer isso. Todo mundo, toda a sociedade tem que fazer alguma coisa para que a gente, de fato, tenha inclusão. É o pai que ensina o seu filho que é neurotípico sobre as diferenças, né? E aí ele repassa esse conhecimento, uma adaptação nos ambientes de trabalho, uma adaptação nas escolas. Então, se todo mundo abraçar isso de verdade, realmente a gente vai ter inclusão. Se as pessoas não abraçarem, a gente vai continuar sofrendo preconceito. E você me lembrou até de uma coisa que é importante. Sociedade, vizinhos. Eu já fui denunciada para o Conselho Tutelar, que meu filho estava pelado quando ele era pequeno. Nossa. Então, e várias mães entram em contato comigo. A minha amiga, que o filho dela tem uma síndrome rara, Arnold-Chiari, tem traços autistas, é cadeirante, vai em terapia, tem home care, vai na escola, foi denunciada que o filho não ia para a escola. Mas como assim? Aí, assim, uma criança que tem toda uma estrutura boa, inclusive que poucas pessoas conseguem ter,
é denunciado. Então, assim, não é questão nem de nível, de classe social, essas coisas. É o vizinho que, né, que implica que o barulho, que foi quase bater na mãe do autista que mora sozinha e que o filho é severo. Então tem tanto caso, sabe, Sim, dentro do sim. GAPA. Então, assim, empatia e procurar saber. Eu lembro que quando eu cheguei no Conselho Tutelar, eu ri quando eu li. Eu falei, liga para o CAE para saber do meu filho. Aí eu falei, eles olharam, mas eles sabem que seu filho é autista? Eu sabem. Mas ninguém nunca foi falar, não, o máximo foi falar para dar um copo de leite morno para ver se ele acalmava. Então, assim, É uma mentalidade que tem que mudar, né? Das pessoas. é muita coisa. Então, até esse seu projeto, né, de buscar de uma forma institucional trazer, abordar o tema para que as pessoas tenham conhecimento, é muito importante. Sim. É muito importante. A gente não quer que ninguém seja especialista, né? Nós não queremos. Não, mas que entenda o básico para acolher. E que respeite e né, dê o mínimo de acolhimento possível. Sim, a gente não está querendo muita coisa. Não. Obrigada, Tariane. Parabéns para você, né? Para nós. Essa mãe, obrigada por ser essa mãe atípica aí, com tanta força e com tanta inspiração pra gente. E seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso canal. Obrigada, gente. Esse foi o nosso episódio, né? Atípico. Eu tenho, inclusive, falado nos canais, gente, a gente precisa de arrumar um jeito, um bordão de se comunicar. É bom dia atípicos, boa tarde atípicos, que eu acho que se todo mundo, né, abraçar a neurodiversidade, a gente tem mais chance de ter uma sociedade mais inclusiva. E se inscrevam no nosso canal, sigam os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, no TikTok, no Instagram e no YouTube. A gente está como @autismo do bem, bem com M de Maria no final. E até a próxima!